As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h36, bom dia para você. Estamos chegando com as informações locais desta sexta-feira. Inicialmente a gente vai com o Corpo de Bombeiros. Jornal Verde Vale. Bombeiros. De acordo com a corporação, nós tivemos um atendimento de 12 ocorrências sem nenhuma gravidade, de acordo com a classificação. Tivemos retirada de anel, acidente moto com moto, também tivemos outras ocorrências de menor potencial, né? Nenhuma acidente com gravidade, de acordo com a classificação do Corpo de Bombeiros. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Bora lá para a área da Polícia Militar e também da Polícia Civil. Nós tivemos registrado nessas últimas 24 horas uma ocorrência de estelionato, onde compareceu até a delegacia de polícia a vítima, ela relatando que entrou em contato aí com uma empresa. Essa empresa seria uma empresa que realiza acordos financeiros para que ajudasse em uma revisional questão de juros de um carro que a vítima recentemente comprou. A vítima fez o pagamento de início aí de seus serviços no valor de R$2.000. O valor total que tinha que ser pago era de 17.226. A vítima então fez o pagamento de entrada no valor de 6.000. E algumas outras transferências também de 7.226, 1.226 para a conta dessa empresa. Mas depois de efetuar esses pagamentos, o banco, ligando aí para ele, cobrando, dizendo que não foi pago, e ele entrou em contato com essa empresa para saber o porquê dessas cobranças e pediu para eles mandassem o comprovante provando que o valor foi depositado aí para o banco, não havendo aí mais cobranças. Mas a empresa enviou somente o comprovante de pagamento que ele fez aí para a empresa. Então ele exigiu que mandasse o comprovante desse depósito e até agora nada foi feito, né? Ele tentou aí para fazer um acordo aí para pagamento dessa dívida, contratou esse escritório, supostamente o escritório, pelo nome não é aqui na cidade de Mineiros, e aí até agora não obteve êxito. Também tivemos ainda um outro estelionato, onde a vítima, ela contou, na polícia, que comprou aí uma passagem aérea, com a pessoa se passando, por funcionário de uma empresa de aviação, passagem no valor de 1.726. Fez aí uma transferência, passagem comprada pela internet, efetuar o pagamento, a vítima exigiu aí que mandassem a passagem, mas o autor apagou todas as mensagens e não entrou mais em contato com eles. Todo golpe aí, né? Infelizmente. Ontem também um companheiro, um amigo meu me mandou uma mensagem: Jota, vou mandar aqui para você relatar amanhã. Ele recebeu, ali uma proposta. Ele deve uma quantia no banco, não revelada por ele. E aí ele recebeu uma ligação de um suposto escritório de advocacia querendo fazer um acordo, para que essa dívida fosse sanada, o nome dele limpo, e ambas as partes ficassem tranquilas. Só que o valor negociado era muito abaixo do valor devido. Aí ele continuou, beleza, vamos então ver aí o que dá. Mande o boleto. E o boleto é sempre assim, o boleto é para vencer amanhã. É rápido, ou para vencer no mesmo dia. Não dá muito tempo de pensar. Isso, ou para vencer no mesmo dia, tá? O boleto foi enviado com o valor negociado para quitação de dívida junto ao banco. E aí ele foi, e deu aquele estalo, sabe aquele estalo? Ele falou assim: vou mandar esse boleto aqui lá pro gerente, a pessoa que eu conheço lá no banco, para ele verificar. O anjo da guarda dele estava vigilante. E aí ele mandou, o camarada digitou lá, falou: é o seguinte, o CNPJ
tá dando aqui não do banco nosso, mas de um outro banco, né? Tá aqui com o nome, né? Mas é outro banco, ou seja, você não vai estar pagando a sua dívida, não. Esse boleto aqui é mais falso. Não é nosso, né? Não é nosso, não faça o pagamento. Resumindo, foi isso. Aí ele falou, ó, Jota, faça um alerta, né? Para as pessoas quando receberem essas vantagens, porque, vamos supor, a conta aqui de 10 mil, ele pagava R$1.000, né? 9 mil de desconto. Eu não sei quanto que era a conta dele. De 90%. E aí, mas era vantajoso, muito vantajoso. E aí entra a questão que a gente está naquele período do Desenrola Brasil, então, onde estão sendo oferecidos aí descontos, e aí a pessoa acaba acreditando, né? Por sorte, o estalo, né? Ele ajuda da maneira correta, né? Friamente. Foi lá, né? Não acelerou o coração aí para pagar logo e se ver livre dessa dívida. Foi lá, perguntou, né? Falou, não, sua dívida tá aqui, é tanto. Se fosse negociar, o descontinho seria esse. Ah, não, beleza então. E aí ele falou, não, tem que passar ali para servir de alerta. Muitas vezes essas vantajosas, elas são... É redundante, mas precisa falar isso mesmo. Precisa, viu? Elas são complicadas. E é o que a gente sempre diz aqui, né? Se você for pegar todo tipo de golpe que a gente narra aqui todas as manhãs, é o que a gente sempre tem batido na tecla, né? Fale com uma pessoa, troque ideia com uma pessoa diferente de fora do processo para ver qual é a visão que ela tem sobre as vantagens oferecidas, sobre os produtos oferecidos, enfim, tudo aquilo que lhe oferecerem, né? E que você vê que de repente aquilo tá muito vantajoso, como o Jota acabou de colocar aqui, verifique com a terceira pessoa o que ela acha sobre esse assunto. Foi o que aconteceu com essa pessoa aí, que ela teve esse estalo, né? De ligar lá pro gerente, a pessoa que trabalha no banco e falar, olha, me mandaram isso aqui, isso é do banco realmente, essa proposta de renegociação é do banco, é oriunda daí, foram ver, não era. Então o que acontece? Os golpistas, eles estão atentos a tudo que você pensar e que você imaginar. Então, de antemão, o que você deve fazer? Como deve ser o seu modo de agir? Desconfie de toda e qualquer vantagem que você considerar assim fora do padrão. É a mesma coisa de você comprar aquela televisão de 10 mil por R$1.000. São situações semelhantes. Quando o desconto é demais, né? Vamos lá naquele velho ditado, né? Quando a coisa é grande, o santo desconfia. Quando o milagre é muito grande, até o santo desconfia. Então, você também serve isso para sua vida particular. Agora 7h44, ainda tivemos uma outra registrada, foi na Delegacia da Mulher, perseguição e violência psicológica também. A história, pelo que a gente entendeu, né? A história começa sempre da mesma forma. Conviveram ali por algum tempo, após, né, algumas discussões, brigas, enfim, desentendimentos, resolveram separar. E a partir do momento dessa separação é que começa realmente... Uma das partes não conforma. Uma das partes não conforma. Dessa vez aqui, né, conta a vítima que até chegou a emprestar aí uma certa quantia, mais de 40 mil, aí para o autor, né? E após a separação, né, ela tentou fazer essas cobranças, né, mas não obteve êxito, passou a conta aí para uma outra pessoa receber. Aí ele falou que esse dinheiro foi gasto aí com a própria vítima durante aí o relacionamento, enfim, que não deve nada e tal, né? E de acordo aí com a vítima também, constantemente perseguida, né? A rapaz quer sempre saber aí onde ela está e tudo mais, e ela resolveu então registrar um boletim de ocorrência. Ainda tivemos outro estelionato. Esse daqui foi no dia 21, mais conhecido aí como ontem, por volta do 12:30. Recebeu aí a vítima aqui no caso, ela recebeu uma ligação em seu aparelho celular solicitando para ligar, né, no número do SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, impresso aí no cartão da agência a qual ela tem ali conta por suspeita de transação via Pix indevida em sua conta. Dessa forma, a vítima entrou em contato aí com o número do SAC. Nessa ligação telefônica foi solicitado para ela instalar aplicativos e que os valores das transações via Pix seriam estornados aí para a sua conta particular e na sequência
para conta da empresa a qual ela trabalha. Enquanto ela estava tentando resolver o problema, entrou em contato com os diretores aí da empresa, né? Prontamente se dirigiram aí para o escritório onde ela estava, né? Ela manteve aí o celular no Viva Voz, aí nesse saque, serviço de atendimento ao consumidor falso, recebendo orientação para informar a agência física, né? Foi aí que suspeitou de fraude. O pessoal dirigiu até a agência normal aqui na cidade de Mineiros, onde verificou extratos e recebeu orientação do gerente para a abertura de um boletim de ocorrência na delegacia virtual, informando aí toda essa movimentação, caso, né, alguém tenha aí acesso às contas dela ou da empresa, né? Pedindo aí então para que fosse feita a instalação, né? Geralmente eles pedem aí para fazer um antivírus da própria. Você já conhece o antivírus do banco tal, para proteger a sua conta? Na realidade, teve uma situação, inclusive, que eles pediram para a vítima deixar o aparelho com a tela virada para baixo. Para não ver o que estava sendo feito. O celular dele é daquele que faz barulhinho, e aí ele começou a ver que estava fazendo barulho. Aí ele virou. Quando ele virou, meu amigo, o trem tava parecendo um trem louco. Tava louco ali. Tava possuído o celular. Tava possuído o celular. Ele desligou o celular imediatamente e aí procurou a agência para bloquear, tá? Também mais ou menos nesse sentido. Uma ameaça registrada também pela polícia, onde compareceu a delegacia. A vítima disse que estava andando a pé junto aí com duas crianças, quando, né, aproximou-se aí de bicicleta uma pessoa, né, passou aí por eles, voltou, parou e desceu da bicicleta, foi pro lado aí deles, colocou a mão em uma pochete que estava na cintura e falou que iria matar, né, a mulher e os dois netos. Quando ela disse para ele não falar isso perto das crianças, ele disse: pode ficar tranquilo, eu vou matar você e seus netos, não vai ser hoje não. Montou na bicicleta e foi embora. Indo embora, falou mais algumas outras coisas, bateu a mão na pochete de novo, né? E disse: eu não ando despreparado, né? E fez aí algumas ameaças. Diante aí dessa ameaça, ela resolveu então contar o caso às autoridades. Outro estelionato também nós tivemos aqui, o que não faltou foi o tal do estélio, né? Anteontem, dia 20, a vítima disse que teve aí o fornecimento de energia interrompido. Após ter sido vítima de um golpe, a conta de energia estava cadastrada no débito automático há aproximadamente 3 meses, não estava sendo debitado. Era necessário entrar aí no site da empresa prestadora de serviço para que fosse gerada uma segunda via de pagamento. No último dia 13 desse mês passado, entrou no site para gerar a segunda via para pagamento da fatura, no valor de R$180, sendo assim, não havia conta pendente em seu nome, né? A não ser a do mês 9, que tinha vencimento ainda para o dia 17/9, que não justificaria que a empresa cortasse aí o fornecimento de energia dela por conta de que estava atrasada 3 dias. Entrou em contato com a empresa para informar aí que não havia débitos pendentes, né? Que não justificaria essa conduta dos mesmos em cortar a energia aí por um vencimento de apenas 3 dias. Encaminhou o comprovante de pagamento aí da referida fatura, aí pôde identificar que o comprovante de pagamento não estava em nome da Equatorial. Questionou o que poderia ser feito e a empresa não apresentou aí nenhuma solução, né? O site tinha a mesma estrutura que o site oficial, solicitou todas as informações, incluindo unidade consumidora, teve que pagar a fatura aí pela segunda vez, né? A empresa está aí com o sistema vulnerável a fraudes e não tem como resguardar o cidadão. Então, já serve de alerta aí. Né? O cidadão foi lá e buscar uma segunda via, entrou num site falso da Equatorial, imprimiu um boleto, pagou, estava tudo ok, mas na realidade não estava, né? Não era 3 dias, já era 1 mês e 3 dias de atraso. E aí teve a sua energia cortada e só aí ela descobriu tratar-se do tal boleto falso. E aí é aquela história, né? Por exemplo, nesse caso da Equatorial, às vezes você
precisa aí de uma segunda via, tem o site oficial, você entra lá, faz o seu cadastro, você vai colocar a sua unidade consumidora, vai criar um login, vai criar uma senha. Então, quer dizer, é melhor você ter essa precaução para justamente não cair nesse tipo de golpe, né? Esse golpe do site falso também, geralmente são prestadoras de serviço, né, que esses estelionatários usam como desculpa, e a pessoa entra ali para fazer, quer dizer, tá tudo normal. Na hora de pagar, de efetivar o pagamento, é aquilo que a gente sempre tem dito aqui também no programa, né? Fiquem atentos para quem é o real favorecido. Aliás, isso aí serve para todas as etapas da sua vida, todo tipo de comércio, todo tipo de transação comercial que você fizer. Sempre que você for pagar um boleto, antes de você dar o ok, digitar a sua senha pagando aquele boleto, verifica se realmente o que aparece ali para o seu pagamento é o mesmo que está no boleto, ou seja, a mesma pessoa que vai receber seja aquela que está no boleto. Senão você desconfia e antes de efetivar o pagamento faz essa verificação, porque depois que o dinheiro vai, aí babau. E quando você procura uma segunda via de boleto na internet, no Google, é uma prática assim, muito perigosa, porque ali, você digitando ali a sua pesquisa para você buscar essa segunda via de boleto, aparecem inúmeros sites maliciosos. Então, se a pessoa ela não souber exatamente o que ela está fazendo, ela não conhecer o site oficial que ela está tentando entrar, ela pode entrar num outro site ali clonado, né? E aí acontecer justamente isso. E aí, às vezes, acontece até de valores muito altos também, né? A gente já viu aqui financiamento de veículo, onde a parcela lá R$1.000, R$1.000 e tantos, a pessoa entra para tirar a segunda via, acaba caindo num site desses falsos, né? Sites clonados, que realmente induzem a pessoa ao erro, e aí não tem o que fazer, né? Olha, temos aqui agora uma ouvinte que está fazendo um outro alerta a respeito de golpe. Ontem ela disse que ligou para ela, né, no número prefixo 3661, e é o número da agência bancária dela aqui. Ligou para ela, né, dizendo que teria que fazer algumas ações ali, e ela, né, acabou retornando para o banco. Ela não atendeu aquela ligação e retornou no número ao qual ela já é conhecida ali. E aí o funcionário disse: você é a quinta pessoa que nos liga, né, para falar desse assunto, é golpe. Estão utilizando aí aquela VPN, né? A VPN, que é o número falso ali. Eles mascaram o número verdadeiro com o número da empresa que ele quer, né? E aí estão tentando aplicar golpe. Então, quando alguém de uma agência bancária ligar para você, principalmente se for uma agência física aqui em Mineiro, você fala: não, estou me dirigindo até a agência para tratar o assunto pessoalmente. Ou se não estou ocupado, daqui a pouquinho eu retorno. Dá qual o número que eu posso ligar, ou se não, aí você liga na agência, né? Identificação desse funcionário, enfim. Exatamente. Né, para poder. Ela está dizendo aqui, 3661, chegou lá no celular dela. Através da VPN, que é um tipo de aplicativo, né? Que você tem aí na internet, você consegue mascarar o número. Você parece estar ligando de um determinado número, mas não é aquilo. Eles não são pessoas leigas, né? Eles sabem todo o processo, como fazer isso, e aí eles colocam ali o número que eles querem que apareça. Então, assim, mesmo que você veja que se trata do número do banco que você está acostumada, isso não é uma garantia de que realmente você esteja falando diretamente no seu banco. E aí acho que é melhor, às vezes nem dar satisfação para eles, porque eles têm um poder de persuasão tão grande que é melhor às vezes você desligar ali, né, sem dar satisfação, ou dizer: não, me retorna daqui 10 minutos, 15 minutos, né, para poder ganhar tempo. E aí você liga de fato lá no seu banco, ou de preferência vai até a agência, que acho que é mais seguro ainda, e aí você verifica tudo. Vamos lá, também tivemos ainda uma outra ocorrência registrada aqui, envolvendo, né, uma determinada escola, um professor e um aluno e uma mãe de um aluno. A história, claro, eu não vou identificar a escola, mas vou contar, porque é o seguinte: a professora, né, pediu para que um determinado aluno fizesse uma atividade, o aluno teria negado fazer essa atividade, a professora então, né, solicitou para que ele se retirasse da sala de aula e fosse fazer essa atividade junto à diretoria da escola, né? Posterior a isso, a esse fato acontecido, a mãe aí desse aluno foi até a escola tirar satisfação com a professora. Já chegou, de acordo com o boletim de ocorrência, com palavras agressivas contra o professor,
a professora dizendo que iria esfregar a cara dela na parede, assim como ela teria feito com o filho dela. Porque o garoto teria contado à mãe que a professora teria o agredido, né? E aí, tá, conversa vai, conversa vem, a tentativa de agressão durou algum tempo ainda, até que a direção da escola entrou, né, nessa história e foi verificar as câmeras de segurança, a importância de câmeras de segurança, e verificou que não houve nenhum contato físico aí com a criança, apenas, né, ele saiu da sala de aula consentindo a diretoria para realizar atividades. E aí, de acordo com o boletim, já é reincidente aí nessa história falsa ao contar aí essa história, né, para os pais aí a respeito dessas supostas agressões não ocorridas, né? Por sorte aí, tem as câmeras de segurança, né, que ajudaram a elucidar este caso aí, né, e evitar que o professor, às vezes, né, sofresse aí uma retaliação desnecessária. E aí fica aquela história, né, Jota? Acho que os pais é o exemplo maior dos filhos, e não é porque é seu filho que ele é o detentor da verdade, né? Sempre, em qualquer situação da sua vida, e isso você vai demonstrar para o seu filho numa situação como essa, que existem os dois lados da história. Então, o que esse pai ou essa mãe deveria fazer? Chegar na direção da escola e procurar saber o que aconteceu, para que a escola ou o professor desse a sua versão e isso fosse confrontado com a versão do filho, até porque você está dizendo que ele é reincidente. Então, ou seja, os pais, né, dessa maneira didática, poderiam ensinar para o filho que sempre existem dois fatos de uma história. E antes de você tomar qualquer atitude, qualquer decisão, você precisa ouvir os dois lados para então você ponderar e ver quem é que está com a razão e quem é que não está com a razão. E demais, né? Nunca é demais aqui a gente reforçar isso. Violência, né, não vai levar a lugar nenhum, ameaçar professor, direção de escola, por causa de uma atitude que possa ter ocorrido, não vai mudar em nada, né? O diálogo sempre é o melhor caminho. E nesse caso específico aí fica bem detalhado, né? Quer dizer, a criança agiu de má fé, no sentido de tentar prejudicar o professor, né? Foi repreendido ali na sala porque não queria fazer uma tarefa, diga-se de passagem que é a sua função ali na escola enquanto está estudando, não obedeceu o professor, direcionou esse aluno aí para a diretoria, para a secretaria, e aí a criança, né, inventa uma história dessa e os pais acreditam cegamente. Então fica aí o exemplo, né, para que os pais que estão nos ouvindo aí tenham essa prudência de ouvir sempre os dois lados antes de tomar qualquer atitude que seja. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora 7h59, já não dá mais tempo. Bom dia para você, Wesley. Bom dia para você, bom dia para todos os nossos ouvintes que mais uma vez conosco estiveram nos ajudando a fazer aqui o nosso Jornal Verde Vale. Tenham todos uma ótima sexta-feira. Amanhã, sábado, como vocês sabem, o nosso Verde Vale o nosso Jornal Verde Vale a partir das 7 horas da manhã. Então, das 7 às 8 estaremos eu e Daliana aqui trabalhando, porque o Jota vai estar de folga. Tomara que chova. Ótima sexta. Bom dia para você, Daliana. Bom dia, Jota, Wesley. Bom dia para todo mundo também, né, que participou conosco aí, sempre na sintonia aqui do nosso programa. Um abraço para você e até amanhã. Forte abraço. Bom dia. Continue com a gente. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.